Imagine um encontro crucial, um momento de virada, onde um personagem surge do nada, abençoa o pai de uma nação inteira e desaparece tão misteriosamente quanto surgiu. Não há registro de sua origem, de sua família, de seu fim. A Bíblia, tão detalhista em genealogias e linhagens, guarda um profundo silêncio sobre ele. Esse é o enigma de Melquisedeque, um nome que ressoa com poder e mistério. Rei da justiça, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Sua aparição é breve, quase um lampejo. Em Gênesis, capítulo 14. Abraão acaba de retornar vitorioso de uma batalha, resgatando Ló e seus bens. No auge de sua glória terrena, ele encontra Melquisedeque. E o que acontece nesse encontro? Melquisedeque traz pão e vinho, elementos que, séculos depois, ganhariam um significado profundo na nova aliança. E ele abençoa Abraão. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Em resposta a essa bênção, Abraão dá a Melquisedeque o dízimo de tudo. Não é um dízimo qualquer, mas uma oferta de gratidão ao sacerdote do Deus Altíssimo, que reconhece a soberania divina em sua vitória. E então, tão rápido quanto apareceu, Melquisedeque desaparece da narrativa de Gênesis. Um silêncio que perdura por séculos. Nenhum descendente, nenhuma linhagem sacerdotal registrada. A Bíblia, nesse ponto, é deliberadamente concisa. Por quê? Esse silêncio sobre sua origem e seu fim é, na verdade, uma das chaves para desvendar seu mistério. É o que o torna único. Ele não se encaixa nas estruturas sacerdotais conhecidas, que dependiam da genealogia de Arão, da tribo de Levi. Ele é um sacerdote diferente, um sacerdote de uma ordem superior. Esse silêncio é tão significativo que o Salmo 110, um salmo messiânico, o traz de volta à tona. O rei e profeta Davi, falando do Messias, declara: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, o mistério de Gênesis ganha uma nova dimensão. A ordem sacerdotal de Melquisedeque não é uma ordem passada, mas uma ordem eterna, uma ordem que aponta para o futuro. E a carta aos Hebreus, mais do que qualquer outro livro, mergulha profundamente nesse silêncio e o revela. Hebreus 7 dedica um capítulo inteiro para explicar a grandeza de Melquisedeque. Ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Uma figura que transcende o tempo, que não está presa às limitações da existência humana. Essa falta de genealogia não é uma omissão acidental. É intencional. É uma representação, uma tipologia. Melquisedeque é um tipo, uma sombra, uma figura profética de alguém muito maior que viria. Ele é o protótipo do sumo sacerdote perfeito. E quem é esse sumo sacerdote? É o próprio Jesus Cristo. O sacerdócio levítico era temporário, falho, dependente da morte de seus sacerdotes e do sacrifício contínuo de animais. Mas o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é eterno, perfeito, sem falhas. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que ofereceu a si mesmo como o sacrifício perfeito, uma vez por todas. E seu sacerdócio não tem fim, pois ele vive para sempre. O silêncio em torno da genealogia de Melquisedeque ressalta a natureza única e divina do sacerdócio de Cristo. Jesus não precisou de uma linhagem terrena para ser sacerdote. Ele é sacerdote por causa de uma vida indissolúvel, por causa de sua própria natureza divina. A oferta de pão e vinho por Melquisedeque a Abraão, séculos antes de Cristo, adquire um significado profético. Ela prefigura a ceia do Senhor, onde o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus, dados por nós. É fascinante como a Bíblia, em seu silêncio aparente, conecta eras e verdades profundas.
Melquisedeque é uma ponte entre as promessas do Antigo Testamento e sua plena realização em Cristo. Ele é um lembrete de que Deus age de formas misteriosas, que seus planos não se limitam às nossas categorias e genealogias. Sua soberania se manifesta mesmo nos personagens mais enigmáticos. O mistério de Melquisedeque não é uma falha de informação na Bíblia, é uma revelação oculta, uma parte do que a palavra sussurra para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver além do óbvio. Seu encontro com Abraão não foi apenas um evento histórico. Foi um encontro com o propósito eterno de Deus, manifestado em um sacerdote que existia fora do tempo e das regras humanas. Que a história de Melquisedeque nos convide a buscar a profundidade da palavra, a ver as conexões sagradas que a fé nos permite enxergar. Porque nos silêncios da Bíblia, a verdade sobre Cristo muitas vezes é revelada com maior clareza. E a escuta que transforma é aquela que nos leva ao coração do próprio Deus. Que a sua fé seja fortalecida ao contemplar os mistérios que apontam para aquele que é rei e sacerdote para sempre. E que você continue a encontrar a revelação nos silêncios.